Juliana, eu vou escolher minha profissão, mas eu não sei o que eu quero fazer ainda da minha vida. Minha mãe quer uma coisa, meu pai diz outra, a sociedade diz que eu tenho que ganhar dinheiro. Amiga, eu já trabalho já há muitos anos, mas eu quero mudar de áreas, quero mudar de atividade, de profissão. Mas ainda tô procurando alguma coisa que faça meus olhos brilharem, pra eu poder dar essa guinada na minha vida. Se você se identificou com essas duas situações, ou simplesmente é como eu, adora conhecer a vida das pessoas e conversar com elas, se inscreve no Como Eu Me Tornei e maratona lá todas as atividades e profissões que já estão postadas. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, Diego Rangel, tatuador. Eu quero saber tudo, Diegão, como é que você se tornou um grande tatuador. Eu acho que é o melhor de Salvador, da melhor da Bahia, tá? Não é por nada não. Já vou deixar já o Instagram dele aqui, vocês vão lá. Confere, gente, é lindo demais. Deu até vontade de fazer uma tatuagem nova, porque a minha é antiguinha, velhinha. Mas seja bem-vindo, obrigado demais. Eu queria saber desde pequenininho, Rangel, que você sempre quis fazer tatuagem? Ensino médio, jovem, já desenhava? Qual era o seu sonho? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vai pro ar e que horas a pessoa tá É, assistindo também, boa. né? Vamos lá, meu nome é Diego Rangel, pra quem não me conhece. Sou tatuador há 20 anos. Você começou bem novinho. Eu comecei, eu tinha 18 anos para Não, 19. você não, não é possível. Foi. Não é É. possível. Meio com, assim, a história foi muito louca porque na minha época não era tão glamouroso como é hoje. Mas também viveu uma época bem pior. Quando eu comecei a tatuar, tinha poucos tatuadores. Eu sou da Bahia, sou de Salvador. Eu era músico. E eu sabia que eu ia ser artista, porque eu nunca entendi que eu era artista, mas eu sabia que tinha uma coisa diferente comigo. E eu observava coisas diferentes, eu vivia desenhando o tempo inteiro. Tanto que eu conheço vários artistas da tatuagem ou não, também pintor, sei lá, até músico, que sempre tem um pezinho na música, porque consegue ouvir as coisas de uma forma diferente. Sim. E aí eu lembro que teve como você falou, você é educadora, né? Sou professora. É professora. Eu lembro que teve um evento no meu terceiro ano, e aí você tinha que escolher uma profissão. Só que assim, na minha época era bem comum ter aquela profissão que você tem que fazer faculdade, Sim. então até hoje é, né? Engenheiro, médico, advogado, Aquele né? padrão. Hum, E eu sempre fui aquele artista desde molequinho, eu desenhava o dia inteiro e tal. E eu tinha que escolher por uma questão cultural. cultural, eu tinha que escolher uma profissão, fazer uma faculdade, mas eu não ia fazer a faculdade. Mas no terceiro ano, para eu pegar formação no terceiro ano, eu tinha que escolher uma profissão. Eu escolhi jornalismo porque eu falo muito, mas não queria fazer. E aí eu cheguei na hora, levantei o grupo, as pessoas ouviam um jornalista, o trabalho levava um jornalista, e depois que o jornalista apresenta o que é o jornalismo, aí você decide se você mudaria ou não. E era um seminário grande, tinha a escola toda lá. Aí teve de medicina, teve de administração e tal. Aí na hora que chegou no jornalismo, na minha vez, todo mundo, não, eu vou continuar com o jornalismo, que tal, tal. Eu lembro exatamente esse dia que foi uma coisa bem. Eu acho que foi um marco de eu começar a tatuar. Sim, Eu 18 queria anos. muito. Eu subi no palco, era muita gente. Falei, eu não acredito nisso aqui. Eu quero fazer tatuagem pro resto da minha vida. Isso no auditório, Que mas todo mundo massa. parou. Na minha época, isso. Não, vamos botar isso aí há 21 anos atrás. Todo mundo olhou e fez, não, peraí, tem uma coisa errada, né? E eu vou fazer tatuagem pelo resto da minha vida. E é porque eu vou ser feliz assim, eu gosto e tal. E não tinha esse glamour que tem a tatuagem hoje. E todo mundo ficou muito silêncio, assim, aquela. Parou todo mundo de falar. E veio, eu lembro que tinha uma coordenadora que ela bateu palma sozinha, aquela palma solitária de filme. Ela lá no fundo, assim, batendo palma sozinha. Depois ela veio me falar, ela fez, Que pô, que massa. bom que você enxergou o seu dom, o seu talento, porque não é todo mundo que enxerga, Sim. entendeu? Aí, assim, eu sempre desenhei. Começou muito na infância, eu era uma criança problemática, fazia muita terapia e tal, minha mãe me ajudava muito. Qualquer centro espírita, terapia, tudo. Porque eu era muito agressivo, eu mordia as pessoas, e era uma criança difícil, eu era gago, não parava de gaguejar também. Aí minha mãe procurou um tratamento, achei que uma terapia, e a terapeuta, ela via que eu gostava de desenhar muito criança e fazia. Então beleza, vamos conversar. O que está acontecendo de tarde? Você faz o que na escola? Mas tudo isso eu só fazia, eu só respondia se eu estivesse desenhando. Se não estivesse desenhando, eu parava. E o engraçado é que eu faço até hoje, eu falo e desenho o dia inteiro.
Então, tipo assim, ela me exercitou isso desde criança. Massa. Tanto que eu faço isso com minha filha, eu replico minha filha. Tipo, ela vai fazer um desenho. Naturalmente, uma criança, qualquer pessoa, faz desenho uma bolinha, uma bolinha com palitinho e tal. Talvez se desenhe assim, talvez as pessoas desenhem assim. É a única coisa que eu sei desenhar. É uma bolinha, um palitinho. Mas isso, na verdade, é aquela preguiça natural que você não quer desenvolver aquela parte ali, né? Não é meu talento. Exato. Aí, ela desenhando, eu sempre vou replicando. Ela faz a bolinha, eu falo, mas a minha cabeça não é redonda assim. É meio assim, ela vai lá e faz. Mas assim, tem o olho, beleza, mas tem sobrancelha também. Ela vai lá e tenta fazer. Mas o nariz tem dois buraquinhos, ela vai lá e tenta. Aí vem o cotovelo, depois o antebraço. Ó, a parte do antebraço aqui é mais grossa, aqui é mais fina. Então ela começa a observar essas coisas. E a professora já me chamou em sala de aula, ou em reunião, e falou: Sim. ela faz umas coisas que nenhuma criança na idade dela faz. Mas eu É acredito muito que verdade. eu desenvolvo isso nela porque eu desenho. Sim. Eu acredito que qualquer pessoa é capaz de desenvolver esse tipo de visão. Tanto que não tem isso na escola tradicional. Mas vamos desenvolver uma educação artística mesmo, tem. Eu lembro, eu posso estar enganado, porque talvez na escola que eu estudei não Na tinha. minha época também não Vai era. que assim, a educação infantil que eu tive, assim, a educação infantil não, perdão, a educação artística que eu tive era algo muito, assim, a parte, tô falando eu estudei em colégio público, né? Então na minha situação, eu lembro que era a hora da bagunça. Né? Tipo assim, a educação física e a educação artística. O resto levavam a sério. A educação artística era na zoeira e tal. E, tipo assim, eu acho que desenvolve muito a criança e qualquer ser humano se você tiver uma educação artística de verdade. Que eu acho que falta, né? Aí eu comecei a tatuar mais ou menos assim, nas minhas percepções. E você começou como? No estúdio de alguém? Você fez um curso? Como é que Não. Hoje em dia funciona? tem cursos, na época não tinha. É mesmo? O que acontece? Eu era músico. E aí eu tinha acabado de gravar um disco e aí eu pedi o patrocínio de alguns lugares, porque não tinha como lançar o disco. Era muito novo e aí alguns músicos tocavam comigo, era uma banda de rock and Você roll, tocava o quê? tocava guitarra. É mesmo. Aí aí uns amigos tocavam rock and roll comigo, até que a gente foi procurar uns patrocínios para lançar o disco e a gente foi numa loja de skate, né, que é streetwear, que é roupa de skate e tudo mais, que era bem comum na época. Era tipo roupa de surf também e tal, tem aquela wave beat, não sei o que. Sim. Então a gente foi a alguma loja e tal, e chegou uma loja que tinha um tatuador em cima. E esse cara já tinha tatuado o meu irmão. Até que eu subi, já que eu tava pedindo patrocínio geral, subi e cheguei lá e eu vi de perto ele fazendo. E aí quando eu bati o olho ele fazendo, eu me encantei ali. Só que era difícil de falar para as pessoas que estavam comigo, porque eu não tocava sozinho, era uma banda eu e algumas pessoas, né? Era difícil falar para as pessoas que eu tinha me apaixonado por aquilo ali, eu queria ver daquilo. Tipo assim, amor à primeira vista. Eu vi, eu falei, Foi rapaz, eu consigo mesmo? fazer isso. Que massa. Eu consigo fazer isso. E assim, pelo lance de ser underground na época, ser marginal, que eu falo As da margem margens da da sociedade, sociedade, sim. eu achei sensacional. Eu queria ter um trabalho mais underground, sempre foi minha onda. Tanto que eu não imagino, inquieto do jeito que eu sou, dentro de um escritório trabalhando o dia inteiro. Eu não consigo imaginar uma coisa que para mim seria penitência, para mim, né? Eu sei Sim. que para outras pessoas é algo normal. Então para mim eu não consigo. E aí eu vi aquela opção ali, eu achei sensacional porque assim, eu já desenhava o dia inteiro. Eu já era um cara underground, já andava no meio do rock and roll, no meio dos artistas, pá. Sim. E aí viver de tatuagem, fazendo tatuagem numa pessoa onde você vai botar um pigmento, uma tinta, um desenho na pele para ficar o resto da vida, para mim aquilo era muito importante. Como eu acho uma das coisas mais importantes, você tomar uma decisão pro resto da vida, poucas vezes você vai tomar uma decisão assim, entendeu? A tatuagem você vai levar até o caixão. Talvez o carro que você vai trocar não, o celular não, mas Sim. a pele vai. Então, tipo assim, é algo muito importante. Se você tiver noção da importância, aí, meu irmão, você tem que levar muito a sério. Aí eu gostei demais e eu falo que é amor, porque paixão passa, né? Paixão 1 ano, 2, aí você já quer Dois. fazer outra coisa e tal. As psiquiatras dizem que é 2 anos, no Paixão. máximo. É. Amor é a vida inteira, é tipo um filho e tal, uma mãe. Aí você tem esse amor diferenciado. Calma. Aí Ah, você chegou lá e aí começou, falou com ele diretamente, com esse tatuador ou não? inicialmente eu Você falei com começou. ele,
Só que ele não gostou da ideia. A tatuagem era uma coisa muito diferente, assim, na época. Porque as pessoas davam meio que. Era tipo um. Como era algo muito adaptado, tinta, agulha e tal, era muito 98, adaptado. 99, É. né? Hoje tem uma industrialização absurda. Hoje as indústrias da tatuagem são gigantescas. É. A tatuagem cresce 22,3% ao ano, mesmo em crise, mesmo em pandemia. Só faz crescer. E eu acho absurdo, porque você vai doar um sangue hoje, você não. Acho que é uma legislação antiga, né? É. Você fez tatuagem em 6 meses, nem lembro mais. Você não pode doar sangue. Eu acho que isso vem muito do passado, né? Vem do passado, porque hoje em Hoje em dia, dia é tudo esterilizado. antigamente a gente tinha, como a gente fazia mais manualmente, a gente preparava as agulhas, pra você ter noção. A gente comprava as agulhas, a gente preparava uma por uma, é bem complicado de fazer isso. E aí você perde 5 anos para aprender a fazer isso. Então por isso que os tatuadores, eles não mostravam esse conhecimento para ninguém. E aí, E como é que você. aí desenvolver isso foi difícil. Eu aprendi, sabe como? Indo visitar os tatuadores e observando ele fazendo enquanto estava É conversando. mesmo? E não era normal você ensinar. E aí eu fui aprendendo. Eu amarrar com linha, depois passava Durepox, depois Super Bond. Hoje são os cartuchos pequenininhos que já vem esterilizado, não precisa mais ser esterilizado, não precisa você ter mais a não ser que você tenha piercing na loja. Mas se você trabalha com tatuagem, hoje não precisa ter uma sala de esterilização, que antigamente precisava de autoclave e tal, tudo aquilo. Não precisa, porque hoje o material é completamente esterilizado. Vem tudo lacradinho, as indústrias são gigantescas, vem tudo esterilizado, tá? Você abre, usa e joga fora. E aí só vai aparecer, assim, o que você vai ter que investir é numa coleta seletiva para levar aquele lixo hospitalar de lá do estúdio de tatuagem. Mas a hora que você vai esterilizar, você não precisa mais ter nada esterilizado, nada assim, nenhuma Sim. sala de esterilização, porque já vem tudo esterilizado. Pronto. Então hoje é muito limpo, o processo é muito seguro fazer uma tatuagem. Tanto que eu tive um problema, caí de uma escada uma vez, eu fui no Quinto Centro fazer uma injeção e tal, tudo mais. E é onde fica a vigilância sanitária. Tá, em Salvador, não sei se você sabia disso. A Não. vigilância sanitária fica no Quinto Centro, lá no centro da cidade. Eu fiquei com vergonha e eu não queria tomar injeção ali. As pessoas, minha mãe na época, achou que eu tava com medo. Eu falei, não, eu achei extremamente sujo a vigilância sanitária, pra você ter noção. Eu falei, você não tem noção como é um procedimento no estúdio de tatuagem. O cara ia me dar uma injeção sem luva, mas aí eu contestei, falei, mas como assim? Depois eu percebi, se você for ver Sim. a injeção que dava até a vacina do Covid, é tudo sem luva. Não sei se você percebeu. Se você olhar agora, alguém na vacinação, é todo mundo sem luva e já era. É assim mesmo. E tipo assim, dentro do tatuagem você está bem seguro. Quando a gente fala sobre não doar sangue e tudo mais, é porque naquela época, ainda hoje a gente Sim. tem um É uma resquício. legislação antiga, né? A gente tem um resquício, na verdade, desse preconceito. Onde você não pode doar sangue porque você está numa faixa de risco, né? Você está entre os arriscados ali, porque simula-se, né, que o estudo de tatuagem você vai se infectar com facilidade e não é real. Tanto que hoje já mudou, hoje você pode sim doar sangue, tá? A partir dos 3 meses, depois que suas plaquetas estão direitinho, porque realmente é uma ferida, então ele Sim. demora de entender o corpo, o que é. Depois de 3 meses, você levando o alvará sanitário do estudo de tatuagem, uma cópia do alvará sanitário, você pode sim dar sangue, não tem problema nenhum. Então eu tenho que tirar essa dúvida sempre, que algumas pessoas chegam lá querendo fazer uma tatuagem, mas querem doar sangue. Enfim, tomara que mude, né, essa legislação. Mudou, mas assim, mudou, porém as pessoas não Ainda sabem continua. ainda. Se você nem quiser, sabia. você pode fazer uma tatuagem hoje, depois você leva uma cópia do alvará sanitário do estúdio. Pronto. É bom saber, não sabia disso não. Hoje já pode. E na época lá, como é que foi pra dizer, pai, mãe, quero ser tatuador? Meu pai não gostou não, meu pai... Mas minha mãe me apoiou. Mãe é mãe, né? Mãe apoia Mãe em é tudo. fogo. Meu pai meio que achou que eu era maluco e tal. É natural. Hoje, com meu pai, tenho um filho hoje em dia, eu entendo a preocupação dele e não acho errado não. Você propor o melhor pro seu filho, né? Na época, imagina você, 20 anos atrás, você tem um filho, não vou ser tatuador pro resto da minha vida, em cima de um seminário na escola, você fala, quê? nossa senhora, é impossível isso aí. Mas acontece. Assim, eu acho que hoje, enquanto pai, eu imagino o seguinte, eu vou sentar e conversar, realmente é isso? Eu acho que assim, com 18 anos quando comecei, eu fui muito assertivo, sem querer.
Sim, eu também, eu dei sorte, mas nem todo mundo dá essa sorte, né? Eu, com 17 anos, escolhi que eu quero fazer química. É. E, Eu não enfim, entendo também não. e graças a Deus, eu tomei uma decisão muito boa, que talvez eu acho que se eu ficasse no escritório, também talvez eu não fosse tão feliz quanto que eu sou hoje com minha profissão, professora e química. E aquela questão dos talentos que a gente estava conversando antes, né? Que você estava me explicando, que você até dá, fala na escola da sua filha, né? Como é importante valorizar o talento daquela criança. A gente fez uma palestra lá Ah, no em Maceió. A gente fez uma palestra hum, em Maceió, isso mesmo, um hotel lá, eu esqueci o nome agora. Que a gente foi para a prefeitura de Maceió, falando sobre a filosofia Ikigai. Filosofia sim. Ikigai é uma filosofia japonesa, que depois de muitos anos de estudos, até tem um pedaço dessa história no Netflix hoje, que eu comecei a estudar bastante, porque assim, quando você começa a estudar desenho, eu fiquei muitos anos, eu morei na Inglaterra, 2 anos, somente fazendo tatuagem japonesa. Então, tipo assim, eu era assim, eu tinha muita vontade de aprender e eu só fazia aquilo ali por uma questão de especialidade, sabe? E eu Sim. fui pra Inglaterra somente fazer tatuagem japonesa. Fiquei Foi muito tempo mesmo? Você radicalismo, foi fã. chamado ou você que deu na cabeça Eu de. fui, assim, eu aproveitei uma oportunidade. O Assim. chamado não fui. Apareceu uma vaga no estúdio bacana, eu Ah, sério? daqui eu acho, mandei um e-mail, rolou. Eu peguei minhas coisas, eu tinha 3 meses de casado, velho. E mandei. Com tudo, você sabe quando você é casa, você pega a geladeira, não sei o que, pai, já saí daqui correndo já, fazer tudo. Tinha alguns meses de casado, não lembro se foram 3. Eu tinha alguns meses de casado, não tinha nenhum ano de casado, e a gente foi junto, eu e minha mulher. Foi mesmo. E aí Massa. chegando lá, e aqui o estúdio já acontecia tudo, e eu queria viver na tatuagem, viver na Inglaterra, porque a Inglaterra é a meca da tatuagem. É Foi tudo mesmo. esse formato. Então a gente conhece estúdio de tatuagem, chega lá, tem orçamento, tem um tatuador com a bancadinha e tal, é o formato da Inglaterra, um formato inglês, dissipado por marinheiro mesmo. É legal a gente entender isso, que tatuagem sim é coisa de marinheiro. Esse formato que a gente conhece, tá? É uma atividade europeia que chegou aqui pelos marinheiros e tudo mais. Tanto que os primeiros tatuadores realmente eram marinheiros. Mas existe registro de 3 mil anos antes de Cristo de mulheres tatuadas no abdômen, que significava fertilidade, tal, segundo os estudiosos, né? Então tem muita múmia e muita cultura que a tatuagem começou. Inclusive tem uma tatuagem pré-colonial brasileira. Os Hum. portugueses que chegaram aqui, que eles descobriram o Brasil, Invadiram, eles imagina. invadindo aqui, o pessoal já estava tatuado, pra você ter noção. Então Foi não tem mesmo. registro exato. Eu, quando era Sim. moleque, eu 10 anos, furei a minha mão com a caneta nanquim, que ó, tá vendo? E eu falo que foi minha primeira Hum. tatuagem. Isso aqui foi 10 anos com a caneta nanquim, furou e eu tinha uns 8, 9 anos. E até hoje eu tenho isso aqui, é normal. Depois que a gente entende que você se furar com pigmento, a tinta vai ficar e você descobre que a tatuagem. Então, assim, não tem registro de onde começou a tatuagem, tá entendendo? Tem registros, diversos registros. O mais Sim. antigo é uma múmia 3 mil anos antes de Cristo, de uma mulher, é o mais antigo. Mas toda hora aparece mais antigo, mais antigo, mais antigo. Muita coisa que já se perdeu no tempo, né? Que a gente não vai descobrir nunca, E essa talvez. tatuagem é uma coisa meio contra a cultura, né? Então, sim, foi coisa de Hoje, presídio. né? Não, hoje é bem cultural. Hoje não tem um Hoje, artista que quando não tem fala uma assim, na tatuagem. década de 90, 2000, era contra a cultura, era underground, como você É, falou. Hoje já é um negócio é, legal, já é né? É legal. legal. Mas eu lembro que naquela época, né? Ali já tava melhorando, Já. porque eu tenho um podcast também, o Tatuagem de Verdade, tá Ai, no YouTube se você quiser bota dar uma aí, olhadinha, tatuagem de Tatuagem de Verdade, verdade. Vou no colocar aqui na YouTube. descrição do vídeo. E a gente entrevistou lá no Rio de Janeiro, a gente faz um podcast itinerante. A gente pegou uma mansão no Rio de Janeiro, alugou e chamou Que todo mundo massa. pra lá enquanto tava um evento de tatuagem, uma convenção. Então tava o Brasil todo ali, gente de fora também. A gente viaja, assim, agora provavelmente está tudo certo pra gente fazer aqui na Bahia, numa convenção que vai ter na Bahia. E esse dessa vez vai ser no meio da convenção, não vai ser em lugar nenhum. Vai ser no meio Massa. da convenção. A gente vai acontecer bem no meio mesmo da convenção, tá tudo certo para acontecer. E a gente convida tatuadores. Enfim, a gente começou com o mestre Caio. Ele é da primeira geração de tatuadores do Brasil. Sendo que o primeiro que chegou não era brasileiro. O primeiro que se tem registro era um tatuador
o nome dele era Luke. Ele veio da Dinamarca, marinheiro, pra cá, pro Porto de Santos. Tanto que com o mestre Caio, quando ele começou a tatuar, ele ia se tatuar lá com o Luke. Ele tem a mesma tatuagem, pra você ter noção que a tatuagem era algo bem underground. Ele tinha a mesma tatuagem, o mesmo desenho do Menino do Rio, da música de Baby Consuelo. Ele conhecia o Menino do Rio também. Era tudo a mesma galera. Tipo, quem tinha tatuagem naquela época, que é algo recente, por sinal, era um ou outro no Rio de Janeiro. Os caras andavam sem camisa. Então ele tinha a mesma tatuagem do Menino do Rio. Ele fez com o mesmo cara, com o Luke, que foi esse primeiro tatuador do Brasil. Isso a gente tá falando de 1960 e pouco, né? 64, acredito. Não sei datar agora exatamente. Sim. Mas é recente, pô. E aí, quando ele chegou lá, e ele fala no podcast sobre isso. Ele, Rangel, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha como falar com o cara. Você só tinha existente no Brasil aquele tatuador no Porto de Santos. Então você tinha que, ele falou, tinha que sair do Rio de Janeiro, desbravar tudo, chegar no Porto de Santos, encontrar um lugar onde ele tatuava, era um porto. E o que dava no porto? Na época era muita prostituta, porque os europeus chegavam por ali. Era prostituta, estivador, muito bar e muita boemia, e o cara tatuando no meio disso tudo. Ele falou que chegava lá, era briga, era garrafada, tal, prostituta. Para ele fazer uma tatuagem era algo realmente muito difícil. E o cara já estava bêbado, ele tatuava a hora que ele quisesse. E só tinha ele no Brasil, mas também no Brasil. Então era algo realmente, como nossas mães, nossas avós falavam, rapaz, tatuagem não é coisa de... É verdade, era assim mesmo. Tanto que as pessoas brincam isso comigo hoje em dia. Você é maluco? Eu falo, esses dias eu tava num lugar, churrasco, no meio da rua, não lembro exatamente onde eu tava. E aí chegou um cara, falou pra mim, pô, um amigo meu fez uma tatuagem em tal lugar, mas é aquela tatuagem de presídio e tal. Eu falei, rapaz, mas começou assim, bicho. E eu sou muito feliz, porque o meu trabalho começou de um lado mais marginal e eu fiz parte para evoluir isso aí. Hoje em dia, as pessoas que mudaram, né? Não só as pessoas, mas o nosso posicionamento mudou. Eu vi a industrialização da tatuagem. Das pessoas que contribuíram para essa mudança. Eu contribuí também. Eu fui o primeiro cara, eu acredito, não lembro muito, não me recordo. Quando eu voltei na Inglaterra, eu entrei no estúdio e falei, não, agora eu preciso de um arquiteta para deixar isso aqui lindo para a pessoa entrar. Que tinha a Caverna do Dragão, né? Quando eu era novinha, que o sonho era fazer tatuagem ali, naquele lugar. Eles são nossos amigos até hoje. Tem Paula, tem ainda, Paula Zani e Fábio Zani, sim. Nossa, eu lembro que eu era pequenininha, eu passava na frente, era um negócio meio de umas pedras, assim, né? Já tem 20 e poucos anos naquela loja. Parecia no mesmo endereço. Tinha ali no Aeroclube, finado Aeroclube. E tem ali na Pituba, que é o mesmo endereço até hoje. Você chega lá, tá do mesmo jeito. Eu falo que aquela pedra lá de fora foi o maior investimento de publicidade do mundo, que até hoje funciona. Até hoje é do mesmo jeito. Eles nunca mudaram. Enfim... Então a gente fez parte de fazer um atendimento, de fazer uma ficha de anamnese para o cliente responder. Sim. Eu vi isso virando. Porque assim, quando eu comecei na tatuagem, era muito estranho, porque a gente não passava a máquina de cartão. Eles, né, que eu cheguei. Então, se você quisesse fazer uma tatuagem no cartão, eu lembro que todos eram assim. Saíam, ia no mercado, dividia as compras do cara em 3, 10 vezes. Ele voltava a fazer tatuagem, era assim que fazia. E era muito tosco, muito louco, e era aquilo ali mesmo. Então hoje é um processo extremamente limpo, extremamente arrumado, com o aval da vigilância sanitária. A gente anda de mão dadas com a vigilância sanitária até hoje, assim, a partir de um tempo já. E hoje eu falo que é muito mais seguro do que você tirar sangue. Eu acredito, porque eu conheço o meu processo, eu conheço o processo que a gente faz. E o que é que você falaria, assim, para alguém que está começando, aquele jovem ou não tão jovem, que tem aquele sonho de ser tatuador ou tatuadora, né? E aí, qual conselho que você dá? Olha só, o conselho que eu dou é o seguinte: hoje a gente tem um problema que é o contrário de 20 anos atrás. Hoje em dia a gente tem um excesso de informação. Quando eu nasci para tatuagem, a gente não tinha informação, era o contrário. Sim. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem muito golpe em qualquer área. Sim. Eu acho que a gente está vivendo aquele momento que tem tanta informação que a gente não sabe qual é a informação exata, você tem que seguir qual é a verdadeira. E aí todo jovem tem esse problema da ansiedade, né? De se comparar com outro e o cara que arrastou para cima ficou milionário e tal. Acreditar no processo. Eu falo isso para todos que estão começando. É um processo. É demorado,
se você quer realmente fazer tatuagem, ou se você quer pintar quadro, ou se você quer estudar matemática, você tem que estudar. Eu digo que as pessoas só querem estudar para fazer um curso público, não fazer medicina, não fazer direito. Ninguém quer estudar para fazer outra coisa. É verdade. Porque assim, não procure facilidade. Entenda que tem processos que você vai calejar a mão, que você vai entender devagar, que você não vai aprender do dia para noite, que não é um mês que começa a tatuar. Tem muito curso que fala assim, arraste para cima aqui, com 2 meses você vai ganhar tanto no mês. Não acredite nisso, que você vai se frustrar em qualquer área. Pelo fato da tatuagem não ter uma formação, como é que eu falo, tradicional, acadêmica, é muito mais fácil você entrar, mas é muito mais fácil você se frustrar também. Então a dica que eu dou, estude e confie no processo. Você dá curso também, né, Rangel? A gente tem um curso que é o tatuagemdeverdade.com. É um site onde tem o nosso curso que você começa do zero. Tem um curso para você começar do zero, um curso barato, sim, para você começar do zero. Lá dentro é um curso bem completo. A gente explica a parte teórica, a parte prática, a parte histórica também. E depois a gente faz 3 tatuagens em estágios diferentes. A gente faz só um nomezinho para você entender como é que é realmente o começo. Depois a gente faz um trabalho maior, pigmentado, colorido, para você entender. E depois eu faço um trabalho realista. É um curso que é uma média de 8 horas, para você ter uma base realmente de entender o que é o microfone, para que isso aqui vai segurar, para que faz, tal. Sim. Qual a história de cada estilo de tatuagem. É assim, é uma enciclopédia da tatuagem bem completinha para você entender a parte teórica, a prática, tudo, para você não ter nenhum tipo de dificuldade. E vocês fazem aonde essas tatuagens, esses treinos? Hoje em dia existe pele artificial, como eu falei para você, tem muita indústria da tatuagem hoje em dia, né? Então tem indústria da pele artificial, da tinta e tal. Hoje é muito bem, assim, planejado como é que se faz. Eu tive uma indústria agora, que fui para Goiânia, para uma indústria me chamou, que é uma empresa de aftercare, de cuidados para tatuagem. Então, tipo assim, creme antes, depois, hidratante, cicatrizante. Você tem que ver como é a tecnologia. Eu cheguei lá com 2 biomédicas do meu lado, me explicando a indústria toda, a fábrica toda, o processo todo, como é que faz. Eu não sabia que tinha que existir uma sala limpa, o que era a sala limpa, que não trocava. Como é que eu posso falar? A bactéria não entra porque tem uma parte entre a sala onde produz o material, o espaço que é a sala limpa, né? E depois vem a parte da fábrica. É um processo, tem produto com nanotecnologia, onde você coloca um cicatrizante na pele, entra na pele e cicatriza de dentro para fora com cápsulas que se abrem lá dentro. É um negócio muito assustador, porque você vê que a tatuagem está chegando num nível muito parecido com qualquer outro nível grande, assim, tipo medicina, tudo mais, que tem muito estudo hoje em dia, e é algo que eu fiz parte de fazer um negócio bem manual, tá entendendo? Hoje você vê uma máquina de tatuagem ligada, você não acredita. A máquina que eu uso pesa 160 gramas, já funcionando, sem fio, sem pedal, sem nada, só ela. Bota ela no bolso, leva para qualquer lugar, podia trazer aqui tranquilamente. E as tintas são esterilizadas, as agulhas são esterilizadas. Depois que você utiliza, é tudo muito mais fácil de você usar do que antigamente, que a gente tinha que produzir mesmo. Antigamente a gente fazia até as próprias máquinas, para você entender. Imagina. Então fazer parte desse processo é legal. É que eu falo da industrialização da tatuagem, eu falo sempre sobre isso. Eu tô vendo a tatuagem sofrer uma industrialização que não tinha antes. Era tudo muito manual. E qual é mais importante hoje? Ao seu ver, sua opinião. O cara ter a arte ou o cara ter a técnica? Boa. Olha só. Veja bem. Veja bem. Quando você pega um artista nato, que sabe o que está fazendo, que sabe jogar fácil, tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? Sabe jogar fácil. É lindo você ver esse cara trabalhando, porque sai de dentro, é mais fácil. Sim. Só que geralmente esse cara, ele não se esforça muito. E se tem o cara estudioso, o esforçado, eu prefiro o esforçado, porque o esforçado ele consegue realmente elevar o nível com mais facilidade. Você vê um cara com 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vê a diferença muito grande. E talvez o que já tenha talento não. Agora, se você junta o talento com o esforço, já foi. Aí essa pessoa, esse artista que a gente sempre procura, né? Eu consigo observar hoje em dia, depois de muito tempo, hoje em dia eu percebo quem tem o talento, quem tem o esforço e quem tem os dois. Geralmente,
a pessoa que tem um esforço, talento, vai longe de qualquer jeito. Porque assim, eu já ministrei alguns cursos práticos, presenciais. Teve um que a gente fez ali no Itaigara, no... Eu não lembro daquele hotel ali, o Otto Não, Fiesta. Fiesta. O Fiesta no Itaigara. E aí a gente fez um dia teórico, de tarde eu tatuei, fiz um prático. E no outro dia de manhã, a gente botou pele artificial e material para os alunos e todo mundo tatuou. E foi todo mundo com o mesmo desenho na pele artificial. E eu fui bancada em bancada. Até então, eu não sabia como era presenciar dentro da cabeça do ser humano. Eu presenciei o defeito dele e eu percebia que uma mulher, um homem e tal, eles não conseguiam enxergar coisas que era clara para mim. Sim. Tem uns que enxergavam até mais, tinha que enxergava nada. Então, para mim era muito fácil eu falar pra você, não, é só você sair aqui, entrou à esquerda, entrou à direita, é tipo isso. E a pessoa não entende, então existe esse bloqueio, só que se você estudar bastante, você vai entender. Tem gente que não tem jeito. Eu conheço tatuador que não desenha, você tem noção. E é excelente artista. É mesmo. Que ele sabe exatamente como faz, porque ele estudou muito. E não é um nem dois, não. Tem muita gente assim. E vai depender muito do esforço. Só que a gente está vivendo um momento onde, como as coisas são mais fáceis e tem mais informação, tem muito mais tudo. E aí você se frustra muito mais também. Porque é impossível você não se comparar diariamente com a química Não que dá pra você... comparar com o Rangel. Não, não é isso. Mas assim, Não, você... o cara tem 20 anos de experiência. Mas e se manja, você tem a entender... arte e tem a técnica. Mas se você entender que tem 20 anos o Rangel fazendo aquilo, você vai respeitar o processo. Talvez vocês Todos os 5, dias. em 10, você consiga fazer o mesmo nível que o Rangel vai fazer. Tem Agora não um vai ser... menino lá, gente, que é a foto. Tem a foto e tem a tatuagem. Eu não sei quem é quem. Eu não sei quem é quem. Perfeito demais, né, Ah, gente? e você descobriu meu perfil como? Você já fez tatuagem do meu cunhado, Tiago. Ah, E aí a gente vai, né, conversando, um olha a tatuagem do outro. Pô, que... eu tenho um negocinho aqui, né? Life, lítio e ferro. Bem massa, a tatuagem de ideia é boa. química. A ideia é boa. E aí eu falo, né, que o lítio é energia, a bateria e o ferro é força, né? Mas isso aqui eu passei anos para ter coragem de fazer Mas você isso, tinha tá? visto em algum lugar ou foi ideia, foi Não, a sua? ideia foi minha. Eu já Boa. vi outros arranjos, né? Mas o Life, a princípio fui eu, né? Pode ser que depois já tenha Não, ficou alguns legal, eu anos. gostei da ideia. Tá meio de prestígio também, porque Original, original. Não, tá, tá bacana. É. antiga. Mas eu vou fazer agora uma massa que eu tô desenvolvendo. Daqui a alguns anos eu chego lá no seu estúdio para Ô, fazer, mano, vai tomar ser muito coragem. bem-vinda lá. Tomar coragem. Gente, fiquei muito feliz, Ô, eu né? De te também. conhecer pessoalmente. Eu já Ô, conheci de obrigado. outros trabalhos, de outras pessoas. Seu Instagram, assim, até para quem não gosta de tatuagem, dá vontade de fazer, cara. É mesmo? Não, eu gosto de tatuagem, mas para quem não gosta, assim, olha aquilo ali, não tem como, porque é uma obra de arte. Você vai ser, eu vou fazer uma obra de arte no meu corpo. Eu acho que é uma tatuagem. É realmente um negócio, como você falou, pra vida toda, né? Você vai Exato. vou pro caixão com aquele negócio Uma lindo. coisa que eu entendi depois do Instagram, foi na pandemia já, eu percebi que ali, não só o Instagram, mas o Instagram hoje em dia é mais fácil você divulgar tudo seu, né? Até Sim, você sim. deve ter O um Instagram aqui, catálogo, então, você deve ter o Instagram também, do podcast e sim. tudo mais, então. Hoje em dia é mais fácil você divulgar as coisas. E quando você humaniza o perfil, fica muito mais fácil. Hoje eu converso diariamente, eu tô conversando no meus Sim. stories, e tipo, a tatuagem que eu vou fazer, eu explico a história da tatuagem na postagem. Então, tipo assim, acho que humaniza bastante, porque, querendo ou não, as pessoas se comunicam com outras pessoas. Massa. Dificilmente você vai, sei lá, seguir a Coca-Cola, então a Nike, não tem nada pra ver ali. Empresa, né? Mas com certeza Mark Zuckerberg, você dá uma olhadinha, então, sei lá, um ator, um cantor que você gosta, ou então, sei lá, um químico, uma química que você gosta. Você vai ver ali ele comunicando, então é bacana. Então aproveita o Instagram pra fazer isso. Tem um canal no YouTube também que eu já faço isso, e a gente comunica, porque eu aprendi depois de um tempo que é melhor que os comunicadores Sim. que realmente dominavam a situação. Os bons vendedores, né? Eram os comunicadores. Então, às vezes, a pessoa vai lá justamente por isso, pela comunicação. Porque se amarra na comunicação, se amarra como eu trato. Eu recebo muita gente falando sobre isso no meu trabalho assim. Eu não gosto de tatuagem, não. O comentário é esse. Às vezes eu recebo assim inbox. Eu não gosto, não, mas eu gosto como você trata o seu trabalho. É massa. É A massa pessoa demais. entende que eu vivo o cara aquilo ali. tratar com profissionalismo e dedicação. Né? Tá vendo que não é um cara que tá ali fazendo de qualquer jeito. Não. É um cara que tá levando a sério aquilo ali.
né? E tem talento. Porque é importante é ter talento também, né? Você vai fazer tatuagem, eu gosto daquele cara, mas aquele cara, pelo amor de Deus, aquela pomba tá parecendo um pica-pau. Claro. Né? Brigadíssima, viu, De Rangel? nada, Gratidão Juliana. mesmo, gente. Segue lá o Instagram do Rangel, se inscreve no podcast, no canal do YouTube dele, no nosso também, no Como Eu Me Tornei. Maratona dos nossos vídeos, que tem lá várias atividades, várias profissões. Não é possível que em uma você não vai se identificar. E se não se identificar ainda tem muitos ainda com fé em Deus por virem, né? É isso que a gente espera. Beijo e até a próxima. Muito obrigado a todos vocês que tiveram paciência de assistir isso aí, tá? Muito obrigado. Foi E maravilhoso. é isso, foi ótimo também. Muito obrigado, querida. Obrigada. E Rangel. até mais. Sigam lá também, tudo direitinho, o Vou Rangel, botar tá tudo tudo, aqui na tá? edição. Obrigado, até mais.